Ela sentou naquela cadeira fria, assistindo o homem que ela amava sorrir maliciosamente enquanto ele roubava sua vida inteira. O juiz estava a uma sentença de deixá-la sem teto, sem dinheiro e sem seus filhos. O martelo foi erguido. O silêncio era ensurdecedor. Todos pensaram que estava acabado. Mas eles não sabiam quem estava do outro lado do telefone tocando no bolso do oficial de justiça. Nos próximos 5 minutos você vai ouvir a verdadeira história de como a arrogância de um bilionário o destruiu em segundos. Esta não é apenas uma audiência de divórcio. Esta é a vingança mais satisfatória que você jamais testemunhará. Assista até o fim, porque a reviravolta vai te deixar sem fôlego. O ar no Tribunal Superior de Manhattan cheirava a café velho e colônia cara, especificamente Sal 33, o cheiro que Grant usava como uma arma. Audrey sentou-se com as mãos postas no colo, os nós dos dedos brancos. Ela olhou diretamente para o banco de mogno, recusando-se a olhar para a esquerda. Ela sabia exatamente o que veria se o fizesse. Grant, encostado em sua cadeira verificando seu Rolex Submariner, parecendo entediado. Para ele, este não era o fim de um casamento de 12 anos. Era uma transação, um negócio que ele já havia fechado. Senhora Calloway, o juiz Harrison bradou, sua voz vibrando com impulsividade. Já analisamos essas demonstrações financeiras 3 vezes. O tribunal considera seu testemunho sobre ativos ocultos não convincente. O advogado de Audrey, um homem cansado chamado Arthur Penn, com um terno 2 tamanhos maior, levantou-se lentamente. Vossa Excelência, se eu pudesse apenas apresentar a discrepância nos livros das Ilhas Cayman mais uma vez. Sente-se, Sr. Penn, o juiz estalou. Este tribunal não lida com teorias da conspiração. A contabilidade forense fornecida pela equipe jurídica do Sr. Calloway é exaustiva. Ela mostra claramente que o negócio Apex Global está atualmente operando com um déficit e que os bens conjugais foram esgotados pelos hábitos de gastos erráticos da Sra. Calloway. Audrey sentiu um grito preso em sua garganta. Hábitos de gastos erráticos. Ela não comprava um vestido novo há 2 anos, ela cortava cupons. Os gastos a que o juiz se referia eram uma série de transferências bancárias fabricadas que a equipe de Grant havia plantado. Eles a haviam pintado como uma jogadora secreta, uma mulher que torrou as economias da família enquanto seu marido trabalhador tentava manter as luzes acesas. Era uma mentira. Tudo isso. O advogado de Grant, um tubarão chamado Silas Thorne. Não Thorne. Silas Graves levantou-se. Ele estava usando um terno que custava mais do que o primeiro carro de Audrey. Vossa Excelência, meu cliente apenas quer seguir em frente. Ele está disposto a oferecer uma generosa ajuda de $1.500 por mês, por 6 meses, para ajudar a senhora Calloway a se reerguer. Considerando que ela drenou os fundos de faculdade das crianças, sentimos que isso é mais do que caridoso. Droga. $500, Audrey sussurrou, sua voz tremendo. O aluguel nesta cidade é de $3.000 e eu não toquei nos fundos da faculdade. Ele tocou. Ele comprou o iate em Nice sob a ordem de uma empresa de fachada. O juiz Harrison bateu o martelo. Mais um surto, Sra. Calloway, e eu farei com que seja removida. Grant finalmente virou-se para olhá-la. Ele ofereceu um pequeno sorriso triste, uma performance para o tribunal. Audrey, por favor, ele disse, sua voz escorrendo com falsa preocupação. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Aceite o acordo. Acabou. Seus olhos, no entanto, diziam algo diferente. Eram coisas frias, mortas. Eu venci, eles diziam. Você não é nada. O juiz ajustou seus óculos. Ele pegou o decreto final. A sala ficou em silêncio. Os dedos da estenógrafa pairavam sobre suas teclas. Com base nas evidências apresentadas, o juiz Harrison começou a ler o papel. O tribunal decide a favor do autor, Sr. Grant Calloway.
A guarda total dos filhos menores é concedida ao pai, citando a instabilidade financeira da mãe. A casa da família nos Hamptons é concedida ao Sr. Calloway. Nenhuma pensão alimentícia é concedida devido à cláusula de infidelidade do acordo pré-nupcial que este tribunal mantém com base nas evidências do caso da Sra. Wayne. O caso era outra mentira. E-mails adulterados com Photoshop e um ator pago que alegou tê-la encontrado em um motel em Jersey. O mundo de Audrey girou. Sem filhos, sem casa. Ela ia para a rua. Ela olhou para Arthur, seu advogado. Ele tinha a cabeça entre as mãos. Ele sabia que havia falhado. Ele era um advogado barato, o único que ela podia pagar depois que Grant congelou suas contas. Ele foi superado por Silas Graves e seu exército de associados. E finalmente o juiz continuou a falar sobre as ações conjuntas na Calloway Industries. Audrey fechou os olhos. Ela pensou em seus filhos, Leo e Sophie. Eles tinham 7 e 5 anos. Grant não se importava com eles. Ele só queria a custódia para machucá-la, para evitar a pensão alimentícia e para manter sua imagem de homem de família perfeito para seu próximo IPO. Ela respirou fundo, preparando-se para o fim. Zumbido. Era um som suave, mal audível. Zumbido. Zumbido. Não vinha da galeria. Vinha da frente da sala. O oficial de justiça, um homem severo chamado Oficial Miller, que não havia movido um músculo em 3 horas, de repente enrijeceu. Ele enfiou a mão no bolso. Oficial Miller, o juiz Harrison repreendeu, olhando para cima. Desligue isso. Eu não consigo, Vossa Excelência. Miller disse, seu rosto empalidecendo, enquanto ele olhava para o identificador de chamadas. Ele olhou para o juiz. Terror em seus olhos. É a linha vermelha. A sala ficou imóvel. Até Grant franziu a testa. A linha vermelha não era um termo oficial, mas todos no mundo jurídico de Nova York sabiam o que significava. Era a linha direta de emergência reservada para o governador, o procurador-geral ou intervenção federal. Nunca era usada para audiências de divórcio. Nunca atenda! O juiz ordenou confuso. Miller tocou a tela e levou o telefone ao ouvido. Tribunal Superior, Departamento 4. Sim. Sim, senhor. Ele está. Miller baixou o telefone lentamente. Ele olhou para Audrey, não com pena, mas com choque. Vossa Excelência, Miller disse, sua voz tremendo. Você precisa parar a decisão imediatamente. Com que autoridade? O juiz exigiu, seu rosto ficando vermelho. Eu sou a autoridade suprema nesta sala de tribunal. Sob a autoridade do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Miller disse, sua voz ecoando na sala silenciosa. E Alexander Rothschild. O sorriso malicioso de Grant desapareceu. Para entender por que o nome Rothschild fez o sangue escorrer do rosto de Grant Calloway. Temos que voltar. Temos que entender quem Grant era antes dos ternos italianos e da propriedade de Hampton. 10 anos atrás, Grant não era ninguém. Ele era um ambicioso e charmoso analista júnior em uma empresa de logística de nível médio. Audrey era a promessa. Ela era Audrey Bennett, então uma atuária brilhante com uma mente para padrões e avaliação de riscos. Ela foi quem encontrou um erro grave nos livros de sua empresa que o salvou de milhões. Eles se conheceram em uma cafeteria na 43rd Street. Grant derramou seu café com leite na blusa dela. Ele era apologético, engraçado e incrivelmente bonito. Ele se ofereceu para pagar a lavagem a seco. Ela o convidou para jantar em vez disso. Foi um redemoinho. Ele disse a ela que tinha uma visão. Ele queria revolucionar o transporte global usando o IEA. Ele chamou de Apex Dynamics, mas ele não tinha capital. Ele não tinha conexões. Eu acredito em você, Audrey havia sussurrado uma noite em seu minúsculo apartamento-estúdio no Queens. Ela fez mais do que acreditar. Ela sacou seu 401k. Ela pegou um empréstimo de seu pai, um siderúrgico aposentado chamado Thomas, que lhe deu as economias de sua vida porque confiava em sua filha.
Audrey escreveu o plano de negócios. Audrey construiu o algoritmo inicial que a Apex usava para prever rotas de transporte. Pelos primeiros 3 anos, Audrey trabalhou em 2 empregos para sustentá-los enquanto Grant atuava como CEO. Ele era o rosto, ela era o cérebro. Mas Grant tinha uma regra. Meu nome vai na patente, querida. Apenas por questões de imagem, investidores não gostam de equipes de marido e mulher. Eles acham que é uma bagunça. Adicionaremos seu nome depois. Audrey concordou. Ela confiava nele. Ela era sua esposa. Quando a Apex finalmente decolou, o dinheiro veio em torrentes. Eles se mudaram do Queens para uma cobertura em Tribeca. Então veio a casa dos Hamptons. Então vieram os gêmeos Leo e Sophie. Mas à medida que os zeros em sua conta bancária se multiplicavam, Grant mudou. O homem charmoso que derramou o café ficou frio. Ele começou a chegar tarde em casa. Ele cheirava a perfume que não era o dela. Ele começou a esconder o telefone. A verdadeira traição, no entanto, não foi a infidelidade. Foi a exclusão. 6 meses atrás, Audrey entrou na sede da Apex para surpreender Grant para o almoço. Ela o encontrou na sala de reuniões com um grupo de investidores do grupo Vanguard e um homem que ela reconheceu de revistas, Silas Graves, o tubarão corporativo. Grant é o único gênio por trás do algoritmo. Silas estava dizendo que ele o construiu do zero, sem parceiros, sem bagagem. Audrey abriu a porta. Com licença. A sala ficou em silêncio. Grant levantou-se, seus olhos furiosos. Ele a levou para o corredor. O que você está fazendo aqui? Ele sibilou. Você está me apagando. Audrey disse, lágrimas ardendo em seus olhos. Eu escrevi aquele código. O dinheiro do meu pai começou esta empresa. O dinheiro do seu pai foi um empréstimo. Grant zombou. Eu paguei a ele com juros. Você é uma dona de casa, Audrey. Você não trabalha um dia de verdade há 5 anos. Vá para casa. Vá fazer compras. Naquela noite, ela encontrou os papéis do divórcio na bancada da cozinha. Mas não eram apenas papéis do divórcio. Eram uma declaração de guerra. Grant estava planejando isso há anos. Ele havia sistematicamente movido bens para contas offshore nas Ilhas Cook e no Panamá. Ele havia demitido o contador original e contratado Silas Graves para reescrever a história. De acordo com a documentação, Audrey nunca havia trabalhado para a Apex. De acordo com a documentação, ela era um passivo. E a pior parte, Grant havia forjado sua assinatura em um acordo pós-nupcial 3 anos atrás. Um documento que ela nunca havia visto, que renunciava aos seus direitos sobre a empresa em troca de uma quantia fixa que ela nunca recebeu. Você não pode fazer isso. Ela havia gritado com ele naquela noite. Eu já fiz, Grant respondeu calmamente, servindo-se um uísque. Eu tenho os melhores advogados da cidade. Eu tenho o juiz Harrison no meu bolso. Jogamos golfe no mesmo clube. Quem você tem? Você não é ninguém, Audrey. Ele estava certo até o telefone tocar. De volta ao tribunal, o silêncio era tão denso que se podia sufocar. O oficial Miller entregou o telefone ao juiz Harrison. O juiz olhou para o aparelho como se fosse uma bomba. Ele o pegou, sua mão tremendo levemente. Aqui é o juiz Harrison, ele disse, sua voz tentando manter a autoridade, mas falhando. Audrey observou Grant. Ele estava agarrando a borda da mesa. O nome Rothschild o havia abalado. Por que Audrey conhecia o nome, claro? Todos conheciam. A dinastia bancária Rothschild era dinheiro antigo, o tipo de dinheiro que não apenas comprava iates, comprava países. Mas a Apex Dynamics lidava com logística de transporte. O que um império bancário se importava com um caso de divórcio em Manhattan? O juiz ouviu. Seu rosto foi de vermelho a um branco giz. Mas, Vossa Excelência, quero dizer, senhor, a decisão já está escrita, o juiz Harrison gaguejou. Nós seguimos o procedimento padrão. Uma pausa. A voz do outro lado era alta o suficiente para que Audrey pudesse ouvir o ruído profundo e distorcido,
embora ela não conseguisse distinguir as palavras. Eu entendo, o juiz disse, engolindo em seco. Sim, imediatamente. Não, eu não estava ciente da investigação federal. Investigação federal? Grant levantou-se. Objeção! Ele gritou, perdendo a calma. Quem está naquele telefone? Isso é altamente irregular. Eu exijo. Sente-se e cale a boca. O juiz Harrison rugiu para Grant, deixando cair o telefone no banco. A agressão repentina chocou a todos. O juiz parecia aterrorizado. Ele olhou para o oficial de justiça. Fechem as portas. Ninguém sai, especialmente o Sr. Calloway. Qual o significado disso? Silas Graves exigiu, levantando-se e abotoando seu paletó. Meu cliente é um empresário respeitado. Seu cliente, uma voz veio do fundo do tribunal, é um ladrão. As pesadas portas duplas no fundo do tribunal se abriram. Uma mulher entrou. Ela tinha cerca de 60 anos, com cabelos prateados cortados em um bob afiado, vestindo um terno cor creme que gritava luxo discreto. Ela não parecia uma advogada. Ela parecia uma rainha. Atrás dela caminhavam 4 homens de ternos escuros carregando pastas e 2 oficiais do U.S. Marshals uniformizados. Audrey engasgou. Ela reconheceu a mulher. Não pessoalmente, mas ela tinha visto o rosto dela na capa da Forbes e do Wall Street Journal. Era Evelyn Vance. Não Vance. Evelyn Pierce, a CEO da Sovereign Capital, uma das mais poderosas banqueiras de investimento do mundo. E ela estava segurando um arquivo. Evelyn passou direto por Grant, ignorando-o completamente, e parou na frente da mesa de Audrey. Ela olhou para Audrey, seus olhos suavizando por uma fração de segundo. Senhora Calloway, Evelyn disse, meu nome é Evelyn Pierce. Eu represento os interesses da Hamilton Trust e da propriedade privada do Sr. Alexander Rothschild. Audrey não conseguiu falar. Ela apenas acenou com a cabeça. Evelyn virou-se para o juiz. Vossa Excelência, tenho aqui uma liminar de emergência assinada pela Suprema Corte do Estado de Nova York, suspendendo esses procedimentos também imediatamente. Com que fundamentos? Silas Graves zombou, embora parecesse suado. Com os fundamentos de fraude massiva, peculato e... Evelyn fez uma pausa, virando-se para olhar Grant nos olhos. O roubo de propriedade intelectual pertencente a um ativo federal protegido. Grant riu. Era um som nervoso e agudo. Isso é ridículo. Propriedade intelectual. Eu construí a Apex. É o meu código. Evelyn colocou o arquivo no banco do juiz. Na verdade, Sr. Calloway, você não o fez. Você roubou o código base, mas você não o roubou apenas de sua esposa. Evelyn virou-se para a galeria do tribunal, dirigindo-se a todos. 3 semanas atrás, a Sra. Calloway enviou um e-mail desesperado, para um antigo professor dela no MIT pedindo ajuda para provar que ela escreveu o código. Esse professor está no conselho da minha empresa. Ele reconheceu a estrutura do código imediatamente. Evelyn apontou um dedo bem cuidado para Grant. O algoritmo que você afirma ter inventado utiliza uma sequência preditiva específica, uma sequência que a Sra. Calloway desenvolveu. Mas o que você não sabia, Sr. Calloway, porque você estava muito ocupado gastando dinheiro que não ganhava, é que o núcleo dessa sequência interage com o sistema de logística bancária SWIFT, de propriedade do meu cliente, o Sr. Rothschild. Grant piscou. Então é só logística. Não é só logística, Evelyn disse, sua voz gelada. Ao reivindicar a propriedade exclusiva desse código e falsificar os documentos de patente para excluir sua esposa, você inadvertidamente reivindicou a propriedade de um sistema que gerencia cadeias de suprimentos navais classificadas. Você tentou vender a Apex para o conglomerado chinês Red Star na semana passada, não foi? O rosto de Grant ficou cinzento. Aquilo foi uma negociação privada. Foi traição, Evelyn disse simplesmente. Você tentou vender um código escrito por sua esposa que ela legalmente possui, que contém protocolos de segurança federais. E, ao fazer isso,
Você trouxe o peso total do governo dos Estados Unidos e da propriedade Rothschild sobre sua cabeça. Evelyn virou-se de volta para Audrey. Audrey, ela disse gentilmente, você não é a ré aqui. Você é a autora. E não estamos apenas processando pela casa. Estamos processando por tudo. A atmosfera no tribunal havia mudado de um funeral para uma arena de gladiadores. O ar-condicionado zumbia, mas o suor visivelmente escorria na testa de Grant Calloway. Ele afrouxou a gravata, uma rachadura sutil em sua armadura perfeita. Silas Graves, no entanto, não estava pronto para ceder. Ele era uma criatura de tecnicalidades, um homem que havia construído uma carreira em enterrar a verdade sob montanhas de papelada. Ele bateu a mão na mesa, o som ecoando como um tiro. Isso é absurdo! Silas latiu, apontando um dedo trêmulo para Evelyn Pierce. Você não pode simplesmente invadir uma sessão de tribunal de família fechada com um exército particular e exigir uma suspensão da execução de um julgamento que fundamentalmente já foi feito. Senhora Pierce, você está fora de sua jurisdição. Este é um assunto doméstico. O Departamento de Justiça não tem autoridade aqui, a menos que as acusações tenham sido apresentadas, o que não foram. Evelyn Pierce nem sequer olhou para ele. Ela caminhou lentamente até a mesa do autor, onde Grant estava sentado, e colocou sua pasta de couro com um baque pesado. Ela abriu as travas. O som foi nítido e final. Sr. Graves, Evelyn disse, sua voz suave como veludo sobre aço. Você está operando sob a premissa de que esta ainda é uma audiência de divórcio. Não é. Há 10 minutos, quando o mandado de apreensão federal foi assinado, isto é uma cena de crime. Ela tirou uma pilha grossa de documentos amarrados em fita vermelha. Juiz Harrison, Evelyn se dirigiu ao banco. Você estava prestes a decidir que a senhora Calloway era financeiramente irresponsável, citando hábitos de gastos erráticos que esgotaram as economias da família. Isso está correto? O juiz limpou a testa com um lenço. As evidências apresentadas pela equipe do Sr. Calloway foram convincentes. Extratos de cartão de crédito, saques em cassinos em Atlantic City. Fabricações, Evelyn declarou. Ela não gritou. Ela apenas disse como um fato. Ela entregou um documento ao oficial de justiça para passar ao juiz. Esta é uma auditoria forense conduzida pela Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI, autorizada pela equipe de segurança da propriedade Rothschild. Rastreamos os endereços IP das contas de jogos de azar online atribuídas a Audrey Calloway. Audrey prendeu a respiração. Ela se lembrou das noites em que ficava acordada, imaginando como milhares de dólares haviam desaparecido de sua conta conjunta, apenas para Grant lhe mostrar extratos com o nome dela. Ela pensara que estava ficando louca. Ela até fora a um terapeuta, pensando que talvez estivesse se dissociando e gastando dinheiro de que não se lembrava. Os endereços IP, Evelyn continuou, virando-se para encarar Grant, não se originam da casa da família nos Hamptons, nem do telefone da Sra. Calloway. Eles se originam de uma fazenda de servidores em Chipre, uma fazenda de servidores paga por uma empresa de fachada chamada Obsidian Logistics. Ela puxou outra folha de papel. E quem é o único signatário da Obsidian Logistics? Não é Audrey Calloway. Ela ergueu o papel para que o tribunal visse. Era uma cópia de um cartão de assinatura bancária. É o Sr. Silas Graves, Evelyn revelou. O tribunal engasgou. Uma inspiração coletiva varreu a galeria. Silas Graves congelou. Seus olhos voaram pela sala, procurando uma saída que não existia. Aquilo é uma falsificação. Silas gaguejou, seu rosto assumindo um tom roxo doentio. Eu represento a Obsidian como conselheiro jurídico, nada mais. É mesmo? Evelyn sorriu. Era o sorriso de um tubarão. Porque, de acordo com essas transferências bancárias, a Obsidian Logistics recebeu exatamente 2,4 milhões de dólares da conta poupança conjunta Calloway nos últimos 3 anos.
E da Obsidian, o dinheiro não foi para cassinos. Foi para um estaleiro particular em Nice, França. Evelyn caminhou até um grande cavalete que a equipe de Grant havia usado anteriormente para mostrar gráficos dos gastos de Audrey. Ela rasgou a página superior, revelando um quadro em branco. De sua pasta, ela tirou uma grande fotografia de alta resolução e a colou no quadro. Era uma foto de um iate, uma embarcação enorme e elegante com um casco preto e acabamento prateado. Conheçam a Lady Avarice, Evelyn anunciou. Adquirida há 6 meses, registrada nas Ilhas Cayman, proprietário registrado Grant Calloway. Audrey olhou para a foto. O iate era lindo. Valia também mais do que ela ganharia em 10 vidas. Você disse ao tribunal que a senhora Calloway gastou o dinheiro em máquinas caça-níqueis. Evelyn disse a Grant, sua voz caindo para um sussurro perigoso. Você fez sua esposa fazer terapia por gaslighting. Você convenceu a mãe de seus filhos de que ela era mentalmente instável, que ela era um passivo para sua própria família. Tudo enquanto você estava comprando um palácio flutuante para fugir com sua amante. Eu não tenho uma amante, Grant gritou, levantando-se. Isso é calúnia. Aquele barco é um ativo corporativo. É para entretenimento de clientes. Sente-se, Sr. Calloway, o juiz Harrison gritou. O juiz estava olhando para a auditoria do FBI em suas mãos tremendo violentamente. Ele percebeu agora que estava prestes a assinar uma decisão baseada em evidências perjúricas. Se ele tivesse assinado aquele decreto, sua carreira estaria acabada. Ele olhou para Grant com puro ódio. Se você falar fora de hora novamente, eu mandarei amordaçá-lo. Evelyn virou-se para Audrey. Ela colocou a mão no ombro de Audrey. Audrey, ela disse suavemente, você não gastou um tostão. Na verdade, nossa auditoria mostra que você tem sido incrivelmente frugal. Você manteve a casa funcionando com uma fração do orçamento enquanto Grant desviava milhões. Você não é uma gastadora. Você é uma vítima de abuso financeiro em grande escala. Audrey sentiu uma lágrima rolar por sua bochecha. Por 2 anos, ela carregara a vergonha de ser ruim com dinheiro. Ela havia deixado Grant repreendê-la por comprar cereal de marca. Ela havia deixado ele tirar seus cartões de crédito para o seu próprio bem. Não era ela. Nunca foi ela. Mas o dinheiro é apenas o começo, Evelyn disse, virando-se para a sala. A tensão dramática era palpável. Você vê, roubar de sua esposa é uma questão civil. É desprezível, mas é civil. No entanto, Evelyn acenou para um dos homens de terno atrás dela. Ele deu um passo à frente e entregou a ela um pequeno disco rígido preto. Roubar do governo dos Estados Unidos, Evelyn disse, segurando o disco contra a luz, é traição. O rosto de Grant perdeu toda a cor. Ele afundou em sua cadeira, parecendo um homem que acabara de ouvir o carrasco afiar o machado. Vamos falar sobre o caso, Evelyn disse, mudando a narrativa. A razão pela qual o juiz Harrison estava prestes a negar a pensão alimentícia, o pré-nupcial. A cláusula de infidelidade no acordo pré-nupcial Calloway era inquebrável. Se qualquer uma das partes traísse, eles perderiam todos os direitos aos bens do outro. Grant havia usado isso como seu as na manga. Suas evidências haviam sido condenatórias. E-mails com carimbo de data, hora entre Audrey e um homem chamado Sebastian, recibos de hotel de um Motel 6 em Jersey City e uma declaração juramentada do próprio Sebastian detalhando o fim de semana ilícito deles. Audrey havia gritado até sua garganta ficar rouca que ela não conhecia um Sebastian. Ela nunca havia estado naquele motel. Mas o rastro digital estava lá. A equipe de tecnologia de Grant havia feito um trabalho completo, ou assim eles pensavam. Evelyn Pierce caminhou até o banco das testemunhas. Vossa Excelência, com a indulgência do tribunal, gostaria de chamar uma testemunha hostil. Ele está atualmente esperando no corredor sob a supervisão dos delegados do Boigewa. Quem é? O juiz Harrison perguntou, sua voz fraca.
Meramente Sebastian Cole, Evelyn disse. A cabeça de Grant se ergueu. Silas Graves deixou cair sua caneta. As portas se abriram. Um jovem, não mais velho que 25 anos, foi escoltado. Ele parecia aterrorizado. Ele estava usando um moletom e jeans, um contraste gritante com os ternos na sala. Ele estava praticamente tremendo enquanto era guiado ao banco. Sr. Cole, Evelyn começou a se apoiar na grade. Você reconhece a mulher sentada naquela mesa? Ela apontou para Audrey. Sebastian olhou para Audrey. Ele olhou para ela com genuína confusão. Não, senhora, eu nunca a vi em minha vida. O tribunal explodiu. Ordem! O juiz bateu o martelo, mas ele não parecia querer dizer isso. Ele queria ouvir isso. Mas, Sr. Cole, Evelyn disse, erguendo o depoimento, você assinou uma declaração juramentada alegando que teve um relacionamento sexual de 6 meses com Audrey Calloway. Você forneceu detalhes íntimos. Eu fui informado que ela não estaria lá. Sebastian gaguejou, olhando para Silas Graves. O Sr. Graves me disse que era apenas uma formalidade. Ele disse que era um erro de papelada que eles precisavam consertar para uma fusão. Ele disse que a mulher sabia disso e concordou. Então você mentiu. Eu sou um ator, Sebastian gritou. Eu estava servindo mesas. O Sr. Graves me abordou. Ele me ofereceu $10.000 para assinar alguns papéis e fornecer uma foto de rosto. Ele disse que era um cenário de roleplay corporativo para um teste de estresse legal. Eu não sabia que estava arruinando a vida de alguém. Então, hoje, os delegados apareceram no meu apartamento. Evelyn virou-se para Silas Graves. Suborno de perjúrio, conspiração de fraude. Silas não falou. Ele estava ocupado digitando furiosamente em seu telefone, provavelmente tentando transferir seus próprios bens antes que fossem congelados. A infidelidade foi uma mentira, Evelyn declarou. Calculada para despojar Audrey de sua pensão alimentícia. Mas por quê? Por que ir a tais extremos para destruir a mãe de seus filhos por dinheiro? Grant tem milhões. Por que ele precisava de cada centavo? Evelyn voltou para o centro da sala. Porque ele não tem milhões, não mais. Ela olhou para Grant. O Sr. Calloway está falido. A reviravolta pairava no ar. Grant Calloway, o magnata da tecnologia. O homem de terno de 5 mil reais falido. Sua empresa Apex Global, Evelyn explicou à sala sem júri, tem sangrado dinheiro há 2 anos. As expansões foram encobrimentos para dívidas. O iate comprado com um empréstimo predatório. Ele precisava da custódia total dos filhos e da casa. Não porque os queria, mas porque os fundos fiduciários estabelecidos pelo pai de Audrey para os gêmeos eram os únicos ativos líquidos restantes. Ele ia saquear os cofrinhos de seus próprios filhos para pagar os agiotas russos de quem ele havia emprestado. Audrey sentiu-se mal. Ela agarrou a beira da mesa para se firmar, o legado de seu pai. O dinheiro destinado à educação de Léo e Sophie. Ele ia roubar tudo. Mas ele tinha uma saída, Evelyn disse. O código. Evelyn pegou o disco rígido preto novamente. O algoritmo Apex, aquele que Grant afirmou ter escrito. Ele estava negociando uma venda para a Red Star, o conglomerado chinês, por $200 milhões. Essa venda teria quitado suas dívidas e o teria estabelecido para a vida toda. Mas havia um problema. Evelyn conectou o disco rígido ao sistema de projetor do tribunal. Uma tela baixou. Linhas de código complexo apareceram rolando rapidamente. Este é o código-fonte para o motor de logística Apex, Evelyn disse. Parece ser mais padrão para o olho destreinado. Mas olhe aqui. Ela apontou para um bloco de texto perto da parte inferior do script. Era uma seção de comentários escondida profundamente na arquitetura. Projeto Dédalus. Autor A. Bennett para meu pai Thomas, 2014. A. Bennett, Evelyn leu. Audrey Bennett, seu nome de solteira. Grant levantou-se, seu rosto contorcido em um rosnado.
Ela escreveu algumas linhas de script básico. Eu construí a arquitetura. Esse comentário não prova nada. Qualquer um poderia ter digitado isso. Verdade, Evelyn concedeu. Comentários podem ser forjados, mas os tempos de compilação não podem. Ela clicou em um botão. Um gráfico apareceu. Este código utiliza uma chave de criptografia polimórfica. Ele muda cada vez que é compilado. É uma impressão digital. E essa impressão digital específica... Evelyn fez uma pausa para efeito. Ela corresponde ao handshake de segurança usado pelo Serviço de Suprimento Naval Hamilton Trust, um sistema que foi projetado por um contratado em 2014. Evelyn virou-se para Audrey. Audrey, você fez trabalho freelance para um empreiteiro de defesa em 2014? Audrey piscou, a memória surgindo através da névoa do trauma. Sim, eu fiz um projeto para uma empresa de fachada chamada Blue Water. Eles precisavam de um algoritmo de roteamento para cargas pesadas. Blue Water, Evelyn disse, é uma subsidiária da Sovereign Capital, a empresa do Sr. Rothschild. Você escreveu uma peça de código tão avançada que a Marinha dos Augustos de Deus a adotou para suas cadeias de suprimentos. E porque você a escreveu como um trabalho por encomenda, você reteve os direitos de propriedade intelectual para a aplicação civil. Você é dona do código, Audrey. Você sempre foi. Evelyn girou para encarar Grant. Você tentou vender o back-end de logística da Marinha para uma potência estrangeira. Você não apenas roubou de sua esposa, Grant. Você roubou da espinha dorsal da segurança nacional americana. E você fez isso enquanto alegava que era seu próprio gênio. Grant estava hiperventilando agora. Ele puxou a gola. Eu não sabia, eu juro. Eu só pensei que era um otimizador de rota de envio. Ignorância não é uma defesa para traição, Evelyn disse friamente. E, infelizmente para você, a venda para a Red Star acionou uma bandeira na rede de segurança cibernética Rothschild. Foi assim que o encontramos. É por isso que estou aqui. Ela olhou para o juiz. Vossa Excelência, a autora Audrey Calloway, é a única proprietária legal da propriedade intelectual conhecida como Apex. Como tal, a avaliação da empresa pertence a ela. As dívidas, no entanto, pertencem ao Sr. Calloway. A percepção atingiu Grant como um golpe físico. Se Audrey possuía o código, ela possuía o único ativo da empresa. Mas como Grant havia assinado os empréstimos pessoalmente para comprar o iate e cobrir as perdas, ele possuía a dívida. Ele estava olhando para um negativo de 50 milhões de dólares. Isso é um pesadelo, Grant sussurrou. Ele olhou para Silas Graves. Conserte isso, faça algo. Silas Graves lentamente fechou seu laptop. Ele se levantou, pegou sua pasta e olhou para Grant com desdém. Sr. Calloway, Silas disse, sua voz vazia de qualquer lealdade. À luz das revelações sobre suas demonstrações financeiras falsificadas e as potenciais acusações de traição, devo informá-lo que estou me retirando como seu conselheiro com efeito imediato. Minha empresa não pode ser associada a isso. Você não pode me deixar! Grant gritou, agarrando o braço de Silas. Silas o sacudiu. Aconselho que não me toque e estarei enviando uma conta pelas horas pendentes. Silas saiu do tribunal, passando pelo oficial de justiça atordoado. Ele sabia que o navio estava afundando e ele foi o primeiro rato a escapar. Grant estava sozinho. Ele olhou para o juiz. Vossa Excelência, juiz Harrison, Bob, jogamos golfe no domingo. Você me conhece. Eu sou um bom homem. O juiz Harrison olhou para Grant com olhos frios e duros. Ele viu seu próprio reflexo no fracasso de Grant. Se ele o ajudasse agora, ele afundaria com ele. O Departamento de Justiça estava observando. Evelyn Pierce estava observando. Sr. Calloway, o juiz disse, sua voz ecoando com indignação performática. Dirija-se ao tribunal como Vossa Excelência, não Bob. E sugiro que permaneça em silêncio. Você já se incriminou o suficiente. O juiz virou-se para Audrey.
Seu comportamento mudou instantaneamente. Ele sorriu um sorriso doentio e bajulador. Senhora Calloway, ou devo dizer senhora Bennet, o tribunal oferece suas mais profundas desculpas. Parece que fomos enganados por uma sofisticada empresa criminosa. Audrey levantou-se. Ela sentiu suas pernas tremerem, mas pela primeira vez em anos, não era de medo. Era de adrenalina. Ela olhou para o homem com quem se casara. O homem que prometera amá-la, que era pai de seus filhos, que passou o último ano tentando destruí-la. Ele parecia pequeno. Ele parecia patético. Eu quero meus filhos, Audrey disse. Sua voz era baixa, mas ela ecoou até o fundo da sala. Claro, o juiz disse rapidamente. A decisão anterior de custódia é anulada. A custódia física e legal total é concedida à mãe com efeito imediato. E a casa, Audrey disse. Audrey, concedida à mãe, o juiz disse, carimbando um papel. E os bens, Audrey continuou. Todos os bens conjugais, incluindo a propriedade intelectual Apex, são concedidos à mãe, o juiz disse. O Sr. Calloway reterá suas dívidas pessoais. Grant soltou um soluço. Era um som quebrado e feio. Audrey, por favor, você não pode me deixar sem nada. Os russos, se eu não pagá-los, eles vão me matar. Audrey olhou para ele. Ela se lembrou das noites em que ele a deixou chorando na cozinha. Ela se lembrou dele dizendo que ela não valia nada. Ela se lembrou dele tentando tirar Léo e Sophie dela, sabendo que ele os negligenciaria. Você deveria ter pensado nisso antes de apostar contra mim, Audrey disse. Evelyn Pierce deu um passo à frente. Há mais uma coisa, Vossa Excelência. Ela acenou para os delegados do Grove que estavam perto da porta. Eles deram um passo à frente, as algemas brilhando sob a luz fluorescente. O Departamento de Justiça está assumindo jurisdição sobre o Sr. Calloway, Evelyn anunciou. Ele deve ser remetido à custódia federal, aguardando acusações de fraude eletrônica, furto qualificado e violação dos regulamentos de administração de exportação. Os delegados se moveram. Grant tentou recuar. Não, eu sou Grant Calloway. Eu sou um CEO. Eles o agarraram. Um delegado separou suas pernas, forçando-o contra a mesa onde ele havia se sentado tão arrogantemente há apenas uma hora. Eles algemaram suas mãos atrás das costas. O clique das algemas foi o som mais alto da sala. Audrey! Grant gritou enquanto o arrastavam em direção à porta. Audrey, diga a eles que somos parceiros. Diga a eles que eu te ajudei. Audrey o observou ser arrastado. Ela não desviou o olhar. Ela observou até que as portas se fechassem, cortando seus gritos. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não era mais opressor. Era o silêncio de uma tempestade que finalmente havia passado. Arthur Penn, seu advogado cansado, sentou-se pesadamente em sua cadeira. Ele parecia ter acabado de correr uma maratona. Eu acho que nós vencemos, Audrey. Audrey olhou para Evelyn Pierce. A mulher poderosa estava guardando seus arquivos. Evelyn fez uma pausa e olhou para Audrey. Por quê? Audrey perguntou. Por que você veio? Por que você me ajudou? Você não me conhece. Evelyn fechou sua bolsa. Ela caminhou até o corrimão. Eu não a conheço, Evelyn disse. Mas eu conheci uma mulher como você uma vez, minha mãe. Ela era brilhante e foi destruída por um homem que levou o crédito pelo trabalho dela. Eu não pude salvá-la. Os olhos de Evelyn estavam parados, mas seu sorriso era genuíno. Quando nosso sistema sinalizou o código e eu vi o nome A. Bennet escondido nos comentários, eu investiguei você. Eu vi o que estava acontecendo e decidi que hoje o vilão não ia vencer. Evelyn enfiou a mão no bolso e tirou um cartão de visitas. Era um papel grosso e pesado com relevo dourado. A Sovereign Capital precisa de uma nova diretora de tecnologia, Evelyn disse. Alguém que entenda o algoritmo Daedalus. O pagamento é substancial. Comece quando estiver pronta. Ela colocou o cartão na mesa e saiu, sua comitiva seguindo-a. Audrey ficou ali, o cartão brilhando sob as luzes do tribunal.
Ela o pegou. Senhora Calloway, o juiz perguntou hesitantemente. Há mais alguma coisa? Audrey olhou para o juiz. Ela olhou para o assento vazio onde Grant estivera. Ela olhou para a saída. Não, Vossa Excelência, Audrey disse, virando as costas para o banco. Terminei aqui. Ela saiu do tribunal. Mas a história não tinha terminado completamente. Porque enquanto o caso judicial estava terminado, a vingança, a verdadeira vingança, estava apenas começando. Um ano depois, a vista do 405º andar do edifício Sovereign Capital, no centro de Manhattan, era muito diferente da vista na sala de tribunal apertada, onde a vida de Audrey quase havia terminado. Dali, a cidade parecia uma placa de circuito, uma grade de luzes e energia que ela agora ajudava a controlar. Audrey Calloway, agora oficialmente Audrey Bennett novamente, estava junto ao vidro do chão ao teto, tomando água com gás. Ela vestia um terno azul marinho sob medida que lhe caía perfeitamente, muito diferente das roupas gastas que usava durante o julgamento. Atrás dela, o zumbido da sala dos servidores era um ruído branco reconfortante. Como a nova diretora de tecnologia da Sovereign Capital, Audrey supervisionava a integração do algoritmo Daedalus, seu código, na infraestrutura bancária global. A mídia a havia apelidado de Cinderela de Wall Street, um apelido que ela odiava, mas tolerava porque lhe dava influência. Seu assistente, um jovem astuto chamado David, bateu na porta de vidro. Senhora Bennett, as projeções trimestrais para os mercados asiáticos estão prontas, e há um visitante no saguão. Ele diz que não tem hora marcada, mas afirma que é urgente. Em relação a Apex, Audrey franziu a testa. Apex era um nome morto. A empresa havia sido liquidada, os ativos absorvidos pela Sovereign e a marca dissolvida para distanciá-la dos crimes de Grant. Quem é? Audrey perguntou. Ele não deu um nome. Ele apenas deixou isso. David entregou a ela um pequeno envelope selado. Dentro havia uma única carta de baralho, o Rei de Espadas. No verso, escrito em caligrafia irregular, havia um número: 50 bilhões de dólares. O sangue de Audrey gelou. O empréstimo russo. Grant havia mencionado isso no tribunal enquanto era arrastado. Ele havia pegado dinheiro emprestado de investidores para comprar o iate e cobrir suas perdas. Quando Grant foi para a prisão, Audrey presumiu que essas dívidas morressem com sua classificação de crédito. Mas no submundo, a dívida não morre. Ela herda. Envie segurança, Audrey começou a dizer, mas então parou. Se ela enviasse segurança, eles voltariam. Encontrariam seus filhos, encontrariam seu pai. Isso não era uma disputa corporativa. Isso era uma ameaça à sua existência. Não, Audrey disse, sua voz se estabilizando. Traga-o para a sala de conferências, a prova de som, e ligue para Evelyn. 10 minutos depois, Audrey entrou na sala de conferências. Sentado à cabeceira da mesa estava um homem que parecia ter sido esculpido em granito. Ele vestia uma jaqueta de couro barata que rangia enquanto ele se movia. Ele não se levantou quando ela entrou. Senhora Calloway, o homem disse. Seu sotaque era um forte europeu oriental. Senhora Bennett, Audrey corrigiu, sentando-se em frente a ele. Ela não piscou. E você é? Você pode me chamar de Nikolai, ele disse, cutucando as unhas com uma faca que ele havia tirado do bolso. Eu represento o consórcio Voravev. Seu marido, ex-marido, nos pegou 50 milhões emprestados. Ele comprou um barco. Ele jogou. Ele perdeu. Grant está na prisão federal. Audrey disse calmamente. Ele não tem bens. O tribunal apreendeu tudo. O tribunal apreendeu os bens dele, Nikolai disse, apontando a faca para ela. Mas o tribunal lhe deu a empresa. Você é dona da Apex. Você é dona da propriedade intelectual. Em nosso mundo, a dívida segue o ativo. Você tem o código. Você tem a dívida. Ele deslizou um pedaço de papel pela mesa. Era uma instrução de transferência para uma conta na Estônia. Você tem 48 horas, Nikolai disse. Ou começaremos a visitar a família. Os gêmeos vão para a escola primária St. Jude's. Sim,
Uniformes fofos. Uma onda de raiva primal percorreu Audrey. 1 ano atrás ela teria chorado. Ela teria implorado. Mas a mulher que havia sobrevivido ao gaslighting de Grant Calloway e à guerra legal de Silas Graves estava morta. A mulher sentada naquela cadeira controlava a logística da Marinha dos Estados Unidos. A porta abriu. Evelyn Pierce entrou. Ela não parecia uma banqueira hoje. Ela parecia uma matriarca. Ela não foi seguida por seguranças, mas por 2 homens de ternos cinza simples que não pareciam trabalhar para um banco. Eles pareciam trabalhar para Langley. Nikolai Vulov, Evelyn disse, sua voz soando entediada. Nascido em São Petersburgo em 1982, procurado em 3 países por extorsão, atualmente operando uma empresa de fachada em Brighton Beach. Nikolai enrijeceu. Ele guardou a faca. Esta é uma reunião de negócios privada. Esta é a sede da Sovereign Capital, Evelyn disse, sentando-se ao lado de Audrey. E a senhora Bennett é um ativo protegido da Hamilton Trust. Não me importo com seus bancos, Nikolai cuspiu. Eu quero meu dinheiro. O marido assinou o contrato. Audrey inclinou-se para a frente. Ela colocou o telefone na mesa. Nikolai, Audrey disse suavemente. Você sabe o que o código Daedalus realmente faz? Nikolai franziu a testa. Ele envia caixas. Não, Audrey disse. Ele rastreia movimento. Movimento global. Cada container de transporte, cada transação digital, cada handshake de satélite na rede de logística, ele encontra padrões. Audrey tocou na tela do seu telefone. O grande monitor na parede piscou para a vida. Ele mostrava um mapa do Oceano Atlântico. Uma série de pontos vermelhos apareceu traçando uma linha de um porto em Marrocos para um porto em Newark. Esse é o seu carregamento, não é? Audrey perguntou. Número do container MMC 49201. O manifesto diz têxteis, mas meu algoritmo o sinalizou há 3 minutos, porque a distribuição de peso não corresponde a têxteis. Corresponde à densidade de armas automáticas. O rosto de Nikolai empalideceu. Você está usando meu código para contrabandear armas. Audrey continuou. E porque eu gerencio o código agora, eu vejo tudo. Eu vejo as contas que você usa para pagar os trabalhadores do cais. Eu vejo os subornos que você paga aos oficiais da alfândega. Evelyn sorriu. Era uma visão aterrorizante. Temos a autoridade portuária e o FBI na linha 1, Nikolai. E temos a ordem de congelamento para suas contas pessoais na Suíça na linha 2. Audrey levantou-se. Ela caminhou até Nikolai e inclinou-se, seu rosto a centímetros do dele. Você ameaçou meus filhos, ela sussurrou. Então, aqui está o acordo. A dívida é cancelada, considerada paga integralmente como uma taxa de consultoria para eu não enviar este mapa para a Interpol agora. Você sairá deste edifício. Você dissolverá a dívida e você nunca mais dirá o nome Calloway ou Bennett. Se você o fizer, eu não apenas o enviarei para a prisão. Eu vou falir toda sua organização com um único toque de tecla. Nikolai olhou para a tela. Ele olhou para os agentes de Evelyn. Ele olhou para Audrey. Ele percebeu, talvez pela primeira vez, que ele não era o predador na sala. Ele levantou-se lentamente. Ele pegou as instruções de transferência da mesa e as amassou em uma bola. Grant Calloway era um tolo, Nikolai murmurou. Ele nos disse que você era fraca. Grant estava errado sobre muitas coisas, Audrey disse. Nikolai saiu. Ele saiu do prédio e, conforme verificado pela equipe de segurança de Audrey, estava em um voo de volta para Moscou à meia-noite. A ameaça havia desaparecido. A visita final. 2 meses depois, Audrey dirigiu seu novo carro, um Volvo SUV sensato, mas luxuoso, pela longa estrada cinzenta até a Instituição Correcional Federal em Ottsville. Ela não precisava ir. Grant estava cumprindo uma sentença de 12 anos por fraude e traição. Silas Graves havia sido desbarrado e estava atualmente enfrentando seu próprio julgamento por lavagem de dinheiro. A guerra havia terminado, mas ela precisava fechar o livro.
Ela sentou-se na sala de visitas atrás do plexiglass. Quando Grant entrou, Audrey mal o reconheceu. O bronzeado havia sumido. O cabelo estava ralo e grisalho. Ele havia perdido 30 libras. A arrogância que o definia foi substituída por um tique nervoso em seu olho esquerdo. Ele sentou-se e pegou o telefone. Ele não olhou para ela. Você está bem? Ele arranhou. Eu estou bem, Audrey disse no receptor. Leo ganhou a feira de ciências na semana passada. Sophie começou as aulas de piano. Grant estremeceu. Eles perguntam sobre mim? Às vezes, Audrey disse honestamente, eu lhes digo a verdade, que você fez escolhas ruins, que você está de castigo por muito tempo. Audrey, Grant disse olhando para cima. Seus olhos estavam lacrimejantes. Eu posso consertar isso. Eu estive pensando. Eu tenho ideias, novas ideias. Se você pudesse apenas... Se você pudesse falar com a Junta de Liberdade Condicional em alguns anos, diga a eles que eu te ajudei com o código. Poderíamos ser parceiros novamente. Eu te fiz quem você é. Audrey o encarou. Mesmo ali, vestindo um macacão, ele estava tentando manipulá-la. Ele ainda acreditava que era o arquiteto do sucesso dela. Você não me fez, Grant, Audrey disse firmemente. Você quase me quebrou. Há uma diferença. Ela enfiou a mão na bolsa e puxou um único documento. Ela o pressionou contra o vidro. O que é isso? Grant apertou os olhos. É uma petição de mudança de nome, Audrey disse. Para as crianças. Elas não querem mais ser Callaways. Elas querem ser Bennetts, como o avô delas. O rosto de Grant desmoronou. Você não pode fazer isso. Esse é o meu legado? Seu legado é um número de detento federal. Audrey disse. Meu pai vendeu a casa dele para pagar seus advogados 5 anos atrás. Lembre-se, você nunca pagou de volta. Este é o reembolso. O nome Bennett sobrevive. O nome Callaway termina aqui. Ela guardou o papel. Eu não vou falar com a Junta de Liberdade Condicional, Grant. E eu não vou voltar. Esta é a última vez que você vai me ver. Audrey, espere! Grant bateu a mão contra o vidro. Você não pode me deixar aqui. Eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. Audrey levantou-se. Ela desligou o telefone. Enquanto caminhava em direção à saída, ouviu-o gritar seu nome, abafado pelo vidro grosso. Ela não olhou para trás. O legado. Audrey dirigiu direto da prisão para uma pequena casa no Queens. Não era uma mansão, era uma modesta casa de tijolos de 2 andares com um jardim bem cuidado. Seu pai, Thomas, estava sentado na varanda lendo um jornal. Ele levantou os olhos quando ela se aproximou, seu rosto iluminando-se. Aí está minha garota, ele disse levantando-se para abraçá-la. Oi, pai. Audrey enterrou o rosto em sua camisa de flanela. Cheirava a serragem e hortelã. Como foi? Thomas perguntou. Terminou, Audrey disse. Está tudo terminado. Ela pegou a mão dele e o levou até a entrada da garagem. Tenho algo para você. Audrey, eu te disse que não preciso de um carro novo. Thomas resmungou. Não é um carro. Audrey sorriu. Ela entregou a ele um envelope grosso. Thomas o abriu. Dentro havia uma escritura. Uma escritura da antiga casa do lago em Vermont, que ele havia sido forçado a vender 10 anos atrás para ajudar a financiar a startup de Grant. Eu a comprei de volta, Audrey disse. E eu reformei a oficina. É sua, pai. Tudo isso. Thomas olhou para o papel, suas mãos tremendo, lágrimas brotaram em seus olhos. Audrey, isso é demais. Você ganhou esse dinheiro. Eu o ganhei com o cérebro que você me ajudou a construir, Audrey disse beijando-o na bochecha. E a paciência que você me ensinou. Vamos para lá neste fim de semana. Leo e Sophie estão morrendo de vontade de pescar. Thomas enxugou os olhos e sorriu. Bem, então é melhor fazermos as malas. Tenho que ensinar ao Leo como lançar a linha corretamente. Grant nunca teve paciência para isso. Não, Audrey concordou, olhando para o céu onde o sol estava rompendo as nuvens. Ele nunca teve. Audrey Bennett não apenas sobreviveu. Ela evoluiu.
Ela se tornou uma feroz defensora da educação financeira para mulheres, financiando uma organização sem fins lucrativos chamada Iniciativa Bennett, que fornecia serviços de contabilidade forense a cônjuges passando por divórcios de alto conflito. Ela nunca se casou novamente, mas não estava sozinha. Ela tinha seus filhos, seu pai e seu trabalho. Ela tinha Evelyn Pierce, que se tornou sua mentora e amiga mais próxima. E de vez em quando ela se sentava na sala de reuniões da Sovereign Capital, desmantelando uma aquisição hostil ou otimizando uma rota comercial global, ela tocava o pequeno medalhão em seu pescoço. Dentro não havia uma foto de um homem. Era um minúsculo pedaço de papel com uma linha de código. Projeto Dédalus, autor A. Bennett, valor infinito. Ela havia aprendido da maneira mais difícil que seu valor não era determinado por uma certidão de casamento ou uma conta bancária. Era determinado pelo que ela podia criar, o que ela podia suportar e o que ela podia proteger. Grant Calloway tentou roubar sua vida. Em vez disso, ele lhe deu o fogo para forjar uma melhor, e essa foi a melhor vingança de todas. Que jornada! Do ponto de perder tudo em um tribunal corrupto a gerenciar a logística financeira do mundo livre. A história de Audrey Bennett é um lembrete poderoso de que a verdade, como um bom código, não pode ser escondida para sempre. Muitas vezes pensamos em ativos como casas, carros ou contas bancárias. Mas como Audrey provou, seu maior ativo é sua mente, sua resiliência e as pessoas que realmente a amam. Grant Calloway pensou que poderia apagar Audrey porque a via como um acessório de sua vida. Ele esqueceu que ela era o sistema operacional. É um pensamento aterrorizante quantas pessoas estão presas em casamentos onde estão sendo manipuladas sobre seu próprio valor. Quantos estão por aí agora pensando que são ruins com dinheiro ou loucos quando, na verdade, estão apenas sendo manipulados? Se esta história fez seu sangue ferver ou fez você torcer pela vitória de Audrey, então você sabe exatamente por que contamos essas histórias. Nós as contamos para nos lembrarmos de que às vezes os mocinhos vencem. Às vezes o telefonema chega bem a tempo. Se você gostou desta história de vingança, justiça e redenção, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer e me permite saber que você quer mais histórias como esta. Você adivinhou a reviravolta sobre o código? Ou você achou que Silas Graves iria se safar? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio cada um. E se você ainda não o fez, por favor, inscreva-se e clique no sino de notificação. Temos uma nova história chegando na próxima semana, envolvendo um testamento oculto, uma madrasta gananciosa e um gato que herdou uma mansão. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e lembre-se, saiba seu valor e verifique seus extratos bancários. Até a próxima.